Bom dia. Vamos falar hoje sobre a história e desenvolvimento das linguagens de sinais, a implementação de Libras como segundo idioma oficial no Brasil. Seminário apresentado por Júlia, Marcela, Renan e por mim, Sabrina. Dando uma introdução ao tema, Libras é a abreviação para a Língua Brasileira de Sinais, uma língua de modalidade gestual visual que é possível se comunicar por meio de gestos, expressões faciais e corporais. Ela é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão desde 2002, pela Lei nº 10.436, podendo ser utilizada por qualquer pessoa, mas principalmente para a comunicação de pessoas surdas e com pessoas surdas. Por isso é uma ferramenta de inclusão social. Para muitos, as Libras não são consideradas como uma língua, mas pode-se afirmar que é, por apresentar regras, estrutura, sintaxe, semântica, pragmática própria e bem definida. E ainda podemos dizer que é uma linguagem, pois transmite ideias desse grupo de pessoas. A Libras ou deveria ser, pelo menos, né, considerado, dependendo da realidade de cada criança, a língua materna do surdo brasileiro, ou seja, é a primeira língua que se tem contato, já que é justamente uma língua gestual visual, pois a pessoa que não tem audição, sendo necessário se comunicar por gestos, e isso deve ter o primeiro contato com a Libras. Não com a língua portuguesa, que deve ser posterior, pois apresenta uma modalidade oral auditiva, que tem como canal a voz, não incluindo este grupo no cotidiano, o que foi prolongado por anos. Um claro exemplo é quando alguém faz um movimento negativo com a cabeça, né, por exemplo. Na cultura ocidental, esse é um movimento, né, do rosto que vai da esquerda para a direita, que representa o não. O surdo consegue entender. No entanto, se falar a palavra, né, própria dita não, a comunicação fica falha, a menos que o surdo consiga e tenha conhecimento sobre leitura labial. Outro ponto é que na Libras há uma organização gramatical própria, como havia dito antes. As frases não obedecem às regras gramaticais e estruturais da língua portuguesa. Um exemplo é a frase: hoje eu vou ao cinema assim que ficar de tarde. Na Libras seria: eu, cinema, hoje à tarde. E ainda que no caso que não consiga compreender, poderia utilizar a datitologia, que é uma espécie de soletração por meio do alfabeto de Libras, para que o canal de comunicação seja amplificado e realmente entendido por todos. Antes de discutirmos sobre Libras e seu desenvolvimento no Brasil, é necessário deixar alguns pontos claros, como a diferença do conceito entre o povo surdo e a comunidade surda. Segundo Strobel, o povo surdo é um certo grupo que, né, contém pessoas com deficiência auditiva, que apresentam costumes, histórias, tradições em comum e são pertencentes de uma concepção de mundo que é dada pela visão. Já na comunidade surda, não são somente surdos, mas também todos aqueles que participam, compartilham dos mesmos interesses, aqueles que são pessoas próximas ou não, amigos, familiares e intérpretes. Também é necessário saber diferenciar o surdo do deficiente auditivo, sendo esses termos não separados no nosso cotidiano. Deficiente auditivo é aquele que não reconhece as práticas culturais surdas e nem se vê como identidade surda. Ambos estão certos no uso do cotidiano, mas usamos mais deficiente auditivo, na maioria dos casos, por acreditarmos que a palavra surda soa depreciativa ou ofensiva, quando não. Tudo depende da intencionalidade teórica, estética e política que é empregada. Ter conhecimento, fazer o estudo do passado é importante justamente para entendermos a situação atual no caso da comunidade surda. O estudo do passado nos ajuda a compreender o presente e melhorar o futuro, de forma que não precisaremos mais falar de inclusão, já que todos realmente estarão incluídos. Podemos citar uma frase de Perlin e de Miranda que vai de encontro com isso, sendo que a imagem abaixo à esquerda é da Gladys Perlin e da direita é do Wilson de Oliveira Miranda. Ambos são pesquisadores surdos, sendo que Gladys foi a primeira doutora surda do Brasil e da América Latina. Inspiração e base para surdos, ocupando locais que devem ser de todos e ampliando a voz sendo gestual ou falada.
Olhar a identidade surda dentro dos componentes que a constituem, as identidades essenciais com as quais se agenciam as dinâmicas de poder. É uma experiência na convivência do ser na diferença. O ouvinte constrói seus significados na audição e os surdos na visão. Compreender é entender e respeitar o próximo que não se assemelha necessariamente a nós e também lutar e assegurar os direitos desses. Continuando com a explicação da Sabrina, vamos abordar sobre uma espécie de cronograma da história dos surdos, que tem com base na Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Um adendo na pré-história, o homem utilizava as mãos para sua comunicação. Quando apresentaram uma noção já sobre a comunicação oral, a gestual se restringiu apenas aos surdos, até porque com o uso de ferramentas na Idade do Metal, foi preciso realmente dialogar. A começar pela antiguidade, na Bíblia, Marcos capítulo 7, versos 31 e 37, em que há um relato de um surdo mudo, o qual, por um milagre, passou a ouvir e falar. Podemos citar também os espartanos, que condenavam qualquer possível anomalia, como a surdez, em que as crianças eram asfixiadas ou jogadas de um precipício em contra o mar. Também Aristóteles acreditava que, por não falar nem ouvir, não possuíam pensamento, já que, para a época, a audição contribuía diretamente com o conhecimento. Tal pensamento se alastrou em Roma, por isso consideravam que o surdo não podia ser educado, vivia isolado da sociedade. Ao contrário, se formos para o Egito e na Pérsia, em que os surdos eram tidos como criaturas privilegiadas, enviadas pelos deuses, mas ainda assim não eram educados. Passando para a Idade Média, o tratamento ainda assim era indigno. Ainda não eram educados e continuavam sendo excluídos da sociedade. Para a época, ser surdo era realmente um empecilho. Haviam leis que proibiam este grupo de receber heranças, de votar, de ter os seus direitos como cidadãos. Mais ou menos por volta de 1530 depois de Cristo, os monges desenvolveram uma forma de sinais para a comunicação com este grupo. Na Idade Moderna, Girolamo, um médico filósofo que reconheceu a habilidade do surdo para a razão, afirmava que tanto a surdez como a mudez não eram nenhum empecilho para o desenvolvimento de aprendizagem e o melhor era o surdo aprender através da escrita, e não deveria ser crime em instruí-los para fazer parte de fato da sociedade, já que todo homem é um ser social. Teve também um monge, o Pedro de Leão, que fundou a primeira escola para surdos e um monastério. As aulas eram dadas para dois irmãos, Francisco e Pedro Velasco, que eram de uma importante família de aristocratas espanhóis. Sendo que o mais velho, Francisco, assumiu sim a herança de sua família. Esse monge, Leão, depois criou várias escolas para os professores surdos, aonde que a metodologia era com base na escrita, oralização e datilologia. Com o tempo, houve publicações de livros sobre a língua de sinais, o alfabeto manual, e assim foi ampliando pouco a pouco a comunicação com este grupo. Também, com o tempo, começou a haver algumas correntes, como o oralismo puro, que só era pela língua falada e leitura labial. E com isso também houve a proibição da língua de sinais. Apesar de ser um avanço, ainda se impediu o direito de ir e vir dos cidadãos surdos, considerando que, mesmo que faziam a leitura labial, cada país ou região tinha o seu próprio idioma. Com isso, o Abad Lep fundou uma escola de surdos em Paris, sendo precursor no uso de línguas de sinais, mas essa metodologia teve uma curta durabilidade por ter sido desmoralizada mais uma vez pela área médica e filosófica. Por fim, na Idade Contemporânea, ainda prevalecia a didática oral aditiva, ensinando aos surdos a leitura labial e repetir certos tipos de som para conseguirem se expressar, considerando os surdos oralizados, obviamente. Alguns, como Jean Itard, de França, que morava nos Estados Unidos, defendia que a língua de sinais implicava em um certo estímulo da percepção de memória, de atenção e dos seus sentidos. Então ele defendia, de fato, a língua de sinais. Mais para frente, em 1855, Dom Pedro II convida Eduardo Hewitt para abrir uma escola para pessoas surdas, que mais à frente desta apresentação iremos especificar. Como a língua de sinais foi proibida no Congresso de Milão, pois acreditava-se que deixava o surdo preguiçoso, Gallaudet fundou uma universidade em Washington, Estados Unidos. Avançando um pouco mais, em 1900, a língua de sinais passou a ser aderida mais uma vez e pessoas surdas começaram a ser reconhecidas assim como seus direitos com base na lei.
Vemos que há um longo tempo, se considerarmos essa cronologia o seu tempo de muitas lutas e conquistas. Ainda assim, no tempo recente, conquistaram seus direitos, mas é necessário assegurá-los. Neste viés, podemos fazer um olhar diferente. A tabela aqui apresentada foi retirada do documento História da Educação de Surdos, constado na página 32. Nos slides anteriores, o que foi retratado é em ordem cronológica, onde os surdos foram descobertos pelos não surdos, ou seja, os ouvintes, e depois foram isolados da sociedade, já que eram diferentes e precisavam ser educados para serem como os ouvintes ou parcialmente iguais, igual era esperado. Quando não deu mais para isolá-los, pois começaram a criar grupos e se fortalecerem, houve métodos para dispersá-los, como a proibição de língua de sinais. Obviamente que essa versão é contada por nós, os ouvintes. Com isso, deixa a visão dos surdos, que deveria ter total prevalência, de lado. Assim, diferentes olhares podem ser contados na história dos surdos, como o historicismo, onde cada fenômeno deve ser entendido com base em seu contexto histórico. No caso dos surdos, é a valorização excessiva da história contada pelo olhar do ouvinte. Como, por exemplo, os surdos são narrados como deficientes e patológicos ou são caracterizados em seu grau de surdez, o que tem menor grau, são vistos mais como cidadãos do que os que têm maior grau. A educação, também, ela tem um caráter de reabilitação e terapêutico, não no desenvolvimento da cognitividade. E a língua dos sinais é prejudicial aos surdos, porque os torna preguiçosos, como com base na filosofia historicista. Já na história cultural, é a nova maneira de a história dos surdos trabalhar dando lugar à cultura e não mais à história escrita sob a visão dos ouvintes. A exemplo, os surdos narrados apresentam experiências visuais e não auditivas. Também suas identidades são múltiplas e multifacetadas. A educação deve ser respeitada e deve respeitar também a diferença cultural. E a língua de sinais é uma manifestação da diferença linguística cultural relativa dos surdos, e é considerado sim como uma língua. Realmente são os protagonistas, buscam relatos, fatos vivenciados e observações de povo surdo que se misturam com os acontecimentos e as ações. Por fim, na história crítica, o que acontece? Pode haver uma mistura entre o historicismo e a história cultural. É uma certa camuflagem entre os fatos, às vezes favorecendo um lado e muitas outras vezes excluindo o surdo. Como, por exemplo, os surdos são narrados às vezes como coitados e precisam de ajuda para se inserirem na sociedade, ao passo que possuem capacidade e podem ser educados, mas são dependentes dos ouvintes. Têm dificuldade em acompanhar, então precisam de ajuda. Só que essa ajuda não é uma educação em si especial, e sim uma ajuda porque eles não têm capacidade, indo de contrariedade com este ponto. Também, a língua de sinais, ela não é uma forma de se expressar, mas sim uma ajuda para a sua expressão. Ou seja, gera uma certa ambiguidade que tange mais para a visão do ouvinte do que para a visão do surdo. Bom, então, reiterando a fala da Júlia e com base nas aulas dadas, achamos necessário pontuar o caso de Ellen Keller, que nasceu no Alabama, nos Estados Unidos, e aos 2 anos de idade ficou surda e cega. A causa real não é especificada, mas acredita-se em uma meningite ou escarlatina. Como todos a consideravam com um distúrbio mental, por não conseguir mais enxergar e ouvir, além de não conseguir se expressar, ficou revoltada, apresentando surtos de raiva ou fazendo birra para ganhar doces. Os pais procuravam ajuda até que foi indicada a professora Anne Sullivan, que apresentava pouca visão durante a infância e foi enviada para um sanatório, onde presenciou as condições que eram tratadas às pessoas com algum tipo de deficiência e por isso era contra que a Ellen fosse para um local como este. Ela insistiu na menina, até que a Ellen, por meio da língua de sinais, começou a se expressar, se desenvolvendo cognitivamente e, com isso, obteve graus universitários, além de publicar trabalhos autobiográficos e artigos diversos com a ajuda da sua professora Sullivan. Ellen lutou para difundir os métodos de ensino aos surdos cegos e pela aceitação de pessoas como ela na sociedade, demonstrando que nenhum cego, surdo ou mudo é incapaz de alguma coisa. A língua de sinais não é apenas um conjunto de gestos que falam pela linguagem oral. Ela é complexa e expressiva. Por isso, possibilita que os usuários consigam argumentar sobre qualquer tema, desde filosofia, política, de química a matemática, como no próprio caso da Ellen, Faz-nos repensar que as próprias amarras que colocamos no que é diferente do nosso comum, do nosso cotidiano.
Mas, bom, então como se deu a língua de sinais aqui no Brasil? Para começar, podemos dizer que a língua brasileira de sinais começou no Segundo Império, em 1855, por meio de um convite do imperador Dom Pedro II ao francês Ernest Huet, o qual perdeu a audição por volta de seus 12 anos, mas era um surdo oralizado. Ernest trouxe a língua de sinais francesa e implantou a Língua Nacional de Sinais aqui no Brasil, que hoje conhecemos como Libras ou Língua Brasileira de Sinais. Claro que de 1855 até os dias de hoje, ela foi sendo aprimorada para favorecer o canal da comunicação gestual. Esse convite com o educador foi devido ao imperador ter um neto surdo, segundo a literatura, e gostaria que fosse desenvolvido métodos para que pudesse estudar e ser bem quisto na corte. Como Huit foi formado no Instituto Nacional de Surdo de Paris, foi dada essa solução. Mas é importante esclarecer que na literatura se encontra tanto que era o neto do imperador, em outras um parente próximo, e ainda que ele nunca existiu, era simplesmente devido ao nacionalismo e influência de outros países por conta da expansão das escolas de surdos. Era comum que professores especializados por institutos europeus fossem contratados, a fim de ajudar a fundar estabelecimentos para a educação adentrando nos locais. Com isso, o Huit criou uma escola para surdos baseado no método de comunicação total, que defende a utilização de inúmeros recursos linguísticos, como a língua de sinais, linguagem oral, códigos manuais, ou seja, aumentar as possibilidades de comunicação dos surdos no meio familiar e escolar e a interação entre as línguas orais e sinalizadas, constituindo conceitos sobre si e o meio que se está inserido. Em 1857, Huit apresentou um projeto de criação de uma escola para surdos. Isso porque havia identificado em suas pesquisas que a quantidade de surdos no Brasil era maior do que se imaginava. Com isso, o imperador arcou com os custos das despesas. Claro que tinha uma base pessoal, culminando na aceitação dele, mas assim, nesse ano, no Rio de Janeiro, foi fundado o IISM, Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Mas é importante ressaltar que essa instituição tratava apenas de surdos do sexo masculino, devido ao pensamento patriarcal e machista da época. Esse instituto mudou a nomenclatura diversas vezes até chegar no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, adotado em 1957 e até os dias de hoje. Os métodos de Huit fizeram com que a língua de sinais se expandisse pelo território nacional. Huit, anos depois, se ausentou de seu cargo e foi tomado pelo Dr. Manuel Couto, sendo que ele e todos os seus sucessores não eram especialistas em surdez. O currículo mesmo não era específico para surdos. E aí teve uma inspeção do governo e notaram que, ao invés de uma instituição de ensino, passou a ser um asilo de surdos, parecido com o que a professora de Ellen passou parte da sua infância e adolescência. Com isso, foi regulamentado a obrigatoriedade de ensino profissional e o ensino da linguagem articulada e leitura sobre os lábios em 1868. A forma como Voigt utilizou a metodologia proporcionou um melhor desenvolvimento cognitivo nos alunos surdos, mas com o Congresso em Milão, em 1880, foi definido que todos os surdos deveriam ser ensinados pelo método oral. Então essa proibição ela chegou aqui no Brasil no ano seguinte e acabou inviabilizando a conquista destes grupos. Com isso, em meados de 1896, a pedido do próprio governo brasileiro, o professor Moure Silva ele foi até o Instituto Francês de Surdos e ele passou a relatar que o método puramente oral não era o mais efetivo. Então se tornou possível que a linguagem de sinais retornasse aqui para o Brasil. Então, pelo menos em contexto nacional, isso ocorreu. E muitos que eram contra o que ficou decidido, que foi imposto pelo Congresso em Milão, como Gallaudet, eles passaram a fundar nos Estados Unidos universidades e colégios, onde o intuito era que tanto a linguagem de sinais como a linguagem oral fossem abordados, ou seja, a comunicação total. E depois disso, em 1970, ocorreu o bilinguismo, então no qual deveria se assumir duas línguas, a linguagem materna do surdo, que seria a linguagem de sinais, e uma linguagem secundária, que seria a linguagem do seu próprio país.
Então, o objetivo era que o surdo ele desenvolvesse a sua comunicação na totalidade, ou seja, na forma mais ampla possível. Mas ainda hoje, alguns surdos eles têm receio de que o bilinguismo retire totalmente o direito do surdo ao acesso à oralidade. Isso poderia acabar restringindo o acesso do surdo à comunidade, ao seu cotidiano, à sociedade como um todo. Acabaria o segregando. Em 1951, foi criado o primeiro curso para professores na área de surdez. Então, se tratava de uma especialização. Então, logo no ano seguinte, foi fundado o Jardim de Infância para Crianças Surdas, o INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. E na década seguinte tem a criação da FENEIDA, que ela foi criada quando os surdos resolveram assumir liderança da Federação de Educação e Integração do Deficiente Auditivo. Então, ela surgiu devido à iniciativa de várias escolas associadas aos surdos. Em 87, a FENEIDA ela mudou de nome, ela passou a se chamar FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Então, ela tem como objetivo promover a defesa de políticas, tanto na área da educação, saúde, cultura, assistência social, emprego e prestação de serviços, tanto à comunidade surda como ao povo surdo. Já na década de 60, a educação ela passou a apoiar e reconhecer a linguagem brasileira de sinais e também a sua implementação nos institutos de ensino, já que, devido a algumas pesquisas, ficou claro que a estrutura linguística e gramatical da linguagem de sinais, ela possibilita que o estudante não tenha nenhum impeditivo assim, no aprendizado, visto que ela tem as mesmas funções de um idioma oralizado. Então, isso não afetaria o aprendizado do estudante em classe. Então, essa língua ela é apontada como a primeira língua do surdo, mas isso só foi reconhecido em lei em 71. Então, na Lei 5.692 de 71. E só tem somente um artigo, que é o 9º, que fala a respeito disso. E fala não necessariamente do surdo, mas fala da educação especial de uma forma geral, que todas as crianças que apresentem qualquer deficiência, não somente a perda da audição, devem receber um tratamento especial. Já no final da década de 70, passou-se a ver a educação especial com outro olhar, outros olhos. Então, acabou se deixando de lado os internatos, que era onde muitas pessoas acabavam indo, porque os internatos passaram a ser reconhecidos como um lugar não ideal para os indivíduos, visto que eles não possibilitam a inserção dos indivíduos na sociedade, acabam segregando ou escondendo esses indivíduos. Então, continuando no contexto nacional, em 84 foi lançado o livro de poemas Ansiedade de Amar. Esse livro ele foi escrito por José Sérgio Guimarães, que era um membro da comunidade surda. Então, por falta de abordagem, essa obra talvez ela seja desconhecida até mesmo para alguns membros da comunidade surda na atualidade. Então, a luta realmente foi muito grande. Em 2002, mais precisamente no dia 24 de abril de 2002, então, finalmente houve o reconhecimento das Libras como o segundo idioma oficial do Brasil e como uma forma legal de comunicação, de expressão, garantindo a cidadania dos surdos e dos mudos. Então, isso foi colocado na Lei número 10.436. Mas, com certeza, uma das maiores conquistas dos surdos, da comunidade surda como um todo, foi o decreto 5.626, que foi posto no dia 26 de dezembro de 2005. Então, esse decreto 5.626, ele reconhece a Libras como uma linguagem e também regulamenta que a pessoa surda é aquela que tem perda auditiva, que entende e interage com os demais através de experiências visuais, expondo a sua cultura. A Libras, nesse decreto, ela foi especificada no artigo 3º,
como a disciplina obrigatória dos cursos de formação de professores, que vão exercer o magistério de nível médio e superior, e também dos cursos de fonoaudiologia também, tanto em instituições públicas como também instituições privadas. Então isso é uma obrigação. Então o objetivo é que o professor ele saia capacitado desses cursos para a inclusão desses alunos no contexto de sala de aula e também na sociedade, visto que é preciso resolver esse problema na raiz. Então, por aprender a história da educação surda e também reconhecer a luta não só do povo, mas como de sua comunidade, isso acaba assegurando o direito e as conquistas do povo surdo e da comunidade surda. Isso valoriza e respeita a cultura surda. Neste mesmo caminho, conseguimos relacionar com uma citação de Werneck. Incluir não é tratar igual, pois as pessoas são diferentes. Alunos diferentes terão oportunidades diferentes para que o ensino alcance os mesmos objetivos. Incluir é abandonar estereótipos. Enquanto entendermos que a educação para os surdos é um favor, precisam de apoio somente por conta de serem surdos, ou ainda, mesmo que somos ouvintes, não lutarmos pela equidade dos direitos em nossa sociedade, falaremos em educação inclusiva, pois não são todos que são incluídos. Se formos analisar, somente uma minoria que é de fato incluída. Então, com o desenvolvimento de estratégias pedagógicas, conseguimos diminuir o preconceito e a diferença entre os grupos, alcançando, de fato, uma sociedade equitativa em todas as partes. Com isso, finalizamos a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todas e todos. Até aqui!